Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, em Pernambuco. Desejoso de que a paz de Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Em prosseguimento ao nosso estudo sobre a obra O Céu e o Inferno, refletiremos hoje sobre o tema Os Demônios segundo o Espiritismo. E vamos começar nossa reflexão relembrando a questão 131 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, perguntou Kardec: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos superiores responderam: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente infelizes? Então, os espíritos respondem a Kardec com uma outra pergunta, e uma pergunta cuja resposta é óbvia. Jamais Deus poderia ter criado seres destinados eternamente ao mal. Mas os espíritos prosseguiram na resposta, esclarecendo a Kardec: se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. Não esqueçamos, hein? Há muitas moradas na casa de meu Pai. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, a resposta dos espíritos nesta questão 131 sobre o assunto demônio foi absolutamente objetiva e conclusiva. Mas para nós estabelecermos um ponto de partida nesta reflexão, nós fomos à Revista Espírita do ano de 1862, ano 5 da Revista Espírita, da Sociedade Espírita de Paris, em que vai haver a descrição dos chamados acontecimentos de Morzine. Morzine era uma comunidade situada nos Alpes franceses, no departamento de Alta Savoia, na região denominada Alvérnia-Ródano-Alpes. À época desses acontecimentos que nós vamos narrar, a população de Morzine era aproximadamente de 2.500 habitantes. E a cidade, o vilarejo, tem uma área de 44 quilômetros quadrados aproximadamente. O fenômeno que está narrado por Kardec iniciou-se com duas estudantes que alegavam ver Maria, a mãe de Jesus, e que durante esse processo de visão apresentavam convulsões. Então elas sempre estavam apresentando o mesmo quadro. Descreviam Maria
mas o processo todo seguido de graves convulsões. E aí elas foram exorcizadas pelo abade da cidade, abade Pinguet, no ano de 1857, o ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos. E depois dessa sessão de exorcismo, realizada pelo abade Pinguet, elas pararam temporariamente de apresentar suas visões e de ter as convulsões. Nesse ínterim, em 1860, a França anexa então a Savoia e as autoridades proibiram a prática do exorcismo, que naquela época era tido como uma superstição. Mas outras pessoas começaram a apresentar não apenas a convulsão, mas começaram a se dizer possuídas pelo demônio. O que levou um médico vindo de Lyon a Morzine com a finalidade de apreciar do ponto de vista médico esse fenômeno, a diagnosticar este acontecimento social com uma histerodemonopatia. Nós precisamos lembrar que naquela época, 1860, havia muito pouca diferença. Aliás, as pessoas nem sabiam a diferença entre a histeria e a epilepsia. Porque muito pouco se conhecia, por exemplo, sobre os neurônios e o seu funcionamento. Mas esses fatos todos chegam ao conhecimento de Kardec, que num dos artigos que eu li na preparação dessa reflexão, dá conta de que Kardec esteve em Morzine pessoalmente para ver estes fatos. De volta a Paris, então, Kardec vai elaborar um texto sobre o assunto. O título deste texto é Estudo sobre os Possessos de Morzine, que depois de pronto, Kardec publica na Revista Espírita, da Sociedade Espírita de Paris, Revista Espírita, ano 5, dezembro de 1862. E você pode conferir porque a revista está disponível na internet, no site da FEB, inclusive na língua portuguesa. Lá no texto, Estudo sobre os Possessos de Morzine, escreveu o codificador: é possível que certas pessoas preferissem uma receita mais fácil para expulsar os maus espíritos, os demônios. Algumas palavras a dizer ou sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos. Lamentamos bastante, mas não conhecemos processo mais eficaz para vencer o inimigo do que ser mais forte que ele. Olha que interessante. De uma forma assim, muito elegante, Kardec está fazendo uma crítica, no bom sentido, à prática do exorcismo. Que o exorcismo trabalha exatamente com isso, né? São palavras-chave que são pronunciadas pelo exorcista, que realiza movimentos corporais específicos sobre a pessoa que está recebendo aquele espírito dito demônio.
com a finalidade de expulsar esse espírito mau. E os grandes exorcistas do mundo sempre conseguiram o seu intento, sempre exorcizaram o mau espírito. Mas o mau espírito volta. E por que ele volta? Exatamente por não fazer isto que Kardec está recomendando, que é corrigir os próprios defeitos. Porque o espírito mau só vem porque encontra um campo propício para a sua atuação. Ele não vem por vir, ele é chamado pelas atitudes equivocadas, pelas imperfeições, pelos erros praticados pelos homens. E a receita do Kardec é prática. O melhor processo para vencer o inimigo é ser mais forte que ele. Mais forte em que sentido? Moralmente. Não é mais forte na compleição física. Não é mais forte na intelectualidade. Não. É mais forte no aspecto moral. É preciso estar moralmente elevado para, inclusive, repreender com autoridade a esse mau espírito. Em seguida, o Kardec diz: antes de esperar dominar o mau espírito, é preciso dominar-se a si mesmo. Ou seja, antes de você querer vencer esse inimigo, apontar para ele os equívocos, os erros dele, vamos corrigir os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas imperfeições. E aí o Kardec dá a receita. Ele diz: de todos os meios para adquirir a força de o conseguir, ou seja, dominar a si mesmo, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece. Olha que interessante. Então é preciso que a criatura tenha vontade de tornar-se resistente à ação do mau espírito. Vontade. Vontade nasce do coração. E quando a gente fala em vontade, sempre se lembra de um capítulo que tem este nome, a vontade, lá na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um capítulo que eu recomendo todo mundo a fazer a leitura. O livro está disponível na internet. Kardec diz: entendida a prece de coração e não de palavras. A prece de palavras era aquela prece recitada pelo exorcista, né? São sempre as mesmas palavras, são sempre os mesmos gestos, nas quais a boca participa mais do que o pensamento. Claro, a prece do coração, né, é a prece do sentimento. Diferente daquela prece que está registrada mentalmente, nós mantemos ela arquivada em nossa memória e vamos recitando. Essa, como diz o Kardec, a boca participa mais que o pensamento. E ele continua oferecendo a terapêutica, dizendo: é necessário pedir ao seu anjo de guarda e aos bons espíritos que o assistam na luta. Sim, porque vai ser uma luta entre você e o mau espírito. Mas, diz Kardec, não basta lhes pedir que expulsem o mau espírito. É preciso lembrar-se da máxima, uma máxima de Jesus: ajuda-te e o céu, te ajudará. Olha que interessante. Nós temos que nos corrigir, de fazer por nós mesmos, de melhorarmos-nos, para que o céu possa nos ajudar, para que os bons espíritos venham nos acudir. E o Kardec diz que, nesse pedido, a gente deve pedir a força que nos falta para vencer as nossas más inclinações, porque são as nossas más inclinações que criam a porta através da qual o mau espírito chega. Essa descrição você pode encontrar, como eu disse, na Revista Espírita, no 5 de dezembro de 1862.
O título do artigo é Estudo sobre os possessos de Morcínio. Mas como estamos a estudar a obra O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação espírita, lá na página 158, Kardec faz um esclarecimento importante. Ele diz: segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação dos seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Uma vez libertos do corpo material, ou seja, por ocasião da desencarnação, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Então, Kardec está voltando àquilo que nós falamos anteriormente. Os seres criados por Deus não são nem seres bons nem seres maus. São apenas seres, espíritos, criados simples e ignorantes, mas com a faculdade, com a potencialidade de desenvolver e usar o seu livre-arbítrio e fazer escolhas boas que o conduzam à prática do bem. E, claro, estes serão diferentes daqueles que fizeram exatamente o contrário. Os que fazem más escolhas e os que se devotam ao exercício e à prática do mal. Não nos esqueçamos da questão 76 do Livro dos Espíritos, onde os venerandos colaboradores de Kardec disseram a ele: os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Quando estão no mundo material, estão encarnados, passando pela experiência depurativa e progressiva no sentido de melhorar. As almas, ou os espíritos, são criados, como eu disse, simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal. Porém, aptos a adquirir o que lhes falta. Tal como assinala Kardec no item 12 do capítulo 8 da obra O Céu e o Inferno. A condição de ser bom ou de ser mal corre exclusivamente pela escolha do homem possuidor do espírito encarnado, mediante seu livre-arbítrio. É condição de cada um de nós. Evidentemente que um espírito que durante toda a sua reencarnação trabalhou permanentemente na seara do bem, preocupou-se com o próximo, foi justo, probo, honrado, digno, caridoso. Ao desencarnar, leva consigo todo esse patrimônio de bondade. E é este patrimônio que o qualifica como um anjo ou um espírito moralmente elevado. Que essa terminologia demônio e anjo não é uma terminologia espírita. A terminologia espírita é espírito moralmente elevado e não elevado. Agora, o contrário, ou seja, o patrimônio, em vez de ser de bondade, é de maldade, aponta para um espírito mau. E é esse espírito mau que a tradição religiosa qualifica como demônio.
Mas por que acontece dessa forma? Você pode perguntar. Lá na página 158 do Céu e o Inferno, há um esclarecimento do codificador Allan Kardec que responde esse porquê. Kardec diz: Deus criou os espíritos perfectíveis, ou seja, passíveis de perfeição. E deu-lhes por escopo a perfeição, ou seja, deu como norte, como orientação, como base, a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Então, a felicidade que todos nós um dia experimentaremos enquanto espírito é uma consequência natural da perfeição que nós haveremos de conquistar. Deus deu a possibilidade, através de sermos perfectíveis, ou seja, passíveis de alcançar a perfeição. Aí o Kardec diz: não lhes deu, contudo, a perfeição pronta. Nenhum espírito é criado por Deus pronto e acabado, perfeito. Claro que não. E o Kardec dá razão, pois quis que a obtivessem, a perfeição, por seu próprio esforço, a fim de que também realmente lhes pertencesse o mérito, porque senão seria uma concessão divina, uma benesse de Deus, benesse para uns, para outros não, concessão divina para uns, para outros não. Isso não se alinha com a justiça divina. Isto dá fora de qualquer propósito da justiça de Deus. E o Kardec continua dizendo: desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual, atingindo o apogeu, ou seja, o top da perfeição, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar. Então, nos tornarmos puros espíritos ou espíritos puros é a nossa destinação final. Quanto tempo vai demorar? Bom, depende de como cada um de nós aproveita o instituto da reencarnação. Como eu disse anteriormente, tudo vai depender das escolhas feitas pelo homem, por cada um de nós. Se as escolhas forem boas, elas nos levarão a essa perfectibilidade apontada por Kardec. Se as escolhas forem más, vão nos colocar numa condição de dificuldade no progresso espiritual. Nós vamos ter dor e sofrimento. Nós precisamos reconhecer, então, que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. A escala do progresso é uma escala ascensional, ela vai sempre para cima. Então ela é infinita. E cada espírito, no mundo encarnado ou desencarnado, está num determinado ponto dessa escala, que vai depender do quanto já atingiu de progresso moral. Em todos os graus existe, portanto, a ignorância, o saber, a bondade e a maldade. Tese e antítese. O certo e o errado. Exatamente para que a criatura possa exercer a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Recordemos que lá no capítulo 1 da segunda parte do livro dos Espíritos está a chamada escala espírita. Essa escala espírita comporta espíritos de 3 ordens. Na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, entre os quais situam-se os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores.
Que característica têm esses espíritos imperfeitos? São extremamente materialistas e cheios de vícios e paixões. Infelizmente, é nessa escala que está ainda a maioria da humanidade. Na segunda ordem estão os bons espíritos, entre os quais se situam os benévolos, os sábios, os prudentes, os espíritos superiores, aqueles que colaboraram, por exemplo, com Kardec na codificação. E esses bons espíritos se caracterizam pela predominância espiritual, com o desejo de fazer o bem. São espíritos devotados à prática do bem. E na primeira ordem, a mais elevada de todas, estão os espíritos puros, que se caracterizam pela superioridade moral e intelectual absoluta. Não há relatividade nessa superioridade dos espíritos puros. É uma superioridade absoluta. Não há nenhuma dúvida. É nesta escala de espíritos puros que situa-se, por exemplo, o nosso amado Jesus. Mas conversemos agora um pouco sobre o que se convencionou chamar de demônio. Segundo a Igreja, Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica o bem. Você pode conferir isso lá no item 7 do capítulo 8 da obra O Céu e o Inferno. Então, para a Igreja, existe a figura de Satã, que é o opositor de Deus. Enquanto Deus faz o bem, Satã ou Satanás faz o mal. Voltamos àquela questão. Bom, se Satanás existe, quem criou? Ora, se tudo que tem no universo é a criação de Deus, foi Deus que criou Satanás, então a gente percebe que não pode ser dessa forma. E aí o Kardec diz, segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos. Por quê? Porque a Igreja admite que os demônios foram criados bons, mas tornaram-se maus por sua desobediência. Ela reconhece isso. E na hora que eles se tornam desobedientes, eles viram o diabo, o Satanás. A doutrina dos espíritos vai na direção oposta. Os demônios são espíritos imperfeitos, mas suscetíveis de regeneração, ou seja, podem mudar para melhor. E que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Ou seja, eles estão lá na base da pirâmide. Estão lá naquele terceiro estágio da classificação que eu falei há pouco. Mas eles podem ascender a segunda, podem ascender a primeira. Aliás, Deus os criou para isso. Você pode conferir isso no item 21 do capítulo 9, na primeira parte do Céu e o Inferno. Isso significa dizer que todos os espíritos recebem igualmente a oportunidade de progredir, de melhorar-se. E esta benesse divina, neste aspecto, nos vem através da reencarnação. Melhor presente que Deus deu ao homem. Ainda nesse item 21 de O Céu e o Inferno, o Kardec diz, em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade,
Nas classes inferiores, aquela terceira classe, destacam-se os espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal, ou seja, ficando felizes em praticar o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. Então é essa turma lá da terceira ordem que pode tornar-se o demônio. E o Kardec diz: o Espiritismo não lhes dá tal nome, ou seja, não chama de demônio, por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Por quê que o Espiritismo não admite que o demônio existe como algo criado? Exatamente porque todos são criados simples e ignorantes e vão no périplo evolutivo de sua jornada evolutiva, fazendo as escolhas boas ou más, que os leva para um lado ou para o outro. Mas é preciso a gente observar que, em que pese a possibilidade do espírito regenerar-se, existem algumas causas que podem dificultar essa regeneração. A apatia, a falta de vontade, a negligência, não toma conta de si mesmo, de seus pensamentos, a obstinação ou a má vontade. Esses espíritos da terceira ordem, inferiores, possuem estas características. E evidentemente que com estas características eles ficam com dificuldade de progredir, de regenerar, de sair do mal para adentrar ao bem. Evidentemente que isso tem uma consequência. Tem uma consequência negativa, mas tem uma consequência positiva, uma consequência que é boa. E o Kardec aponta essa consequência lá na obra O Céu e o Inferno. Ele diz: chega-lhes, porém, um dia, a fadiga dessa vida penosa. A vida no mal é cansativa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos. Sim, então, ele vê a turma do bem, usar uma expressão popular, numa boa, e eles ali sofrendo. Sim, porque os maus sofrem, e muito. E compreende que o seu interesse está no bem, procurando então melhorar em si, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Ou seja, um dia, usando uma expressão da moda, eles caem na real. Percebem que naquela seara do mal onde estão, só tem trazido para si mesmo dor e sofrimento. E eles percebem que outros espíritos estão numa situação diametralmente oposta. Eles cansam. E aí, naturalmente, por vontade própria, eles fazem a opção de melhorar. Nós precisamos entender que é da natureza humana, tanto quanto da natureza espiritual, o arrependimento. E sempre, sempre chega o dia de refazer o caminho, endireitar as veredas. Chega o dia da criatura reaproximar-se da vontade divina. Cansa dessa vida penosa, como diz o Kardec. Conclusivamente, nós devemos considerar que Deus
fornece-nos constantemente os meios para esse progresso. Porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Deus não impõe estes meios, não nos obriga, muito pelo contrário. Aliás, se ele obrigasse, não tinha necessidade de dar o livre-arbítrio. Se o progresso fosse obrigatório, não teria mérito. Se Deus impusesse, não, vai progredir de todo jeito, não haveria mérito. E Deus quer que todos nós tenhamos mérito naquilo que fazemos, nas nossas obras. Entendamos que ninguém é colocado no primeiro lugar por privilégio. Deus não privilegia uns em detrimento de outros. Ninguém alcança a pole position por ser isso ou aquilo, não. É porque construiu com muito esforço o caminho para o primeiro lugar, para a pole position. Este primeiro lugar é franqueado a todos. A todos. Todos podem alcançar, mas à custa do próprio esforço. É decisão de cada um. Não tem como ser diferente. Do contrário, não haveria justiça divina. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, os demônios segundo o Espiritismo, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, desejando que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.